Paz de Deus, a toda querida Irmandade. Hoje eu sinto de gravar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu me chamo Mirene, moro na cidade de Campinas. E hoje eu sinto, Irmandade, de gravar esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Confesso para a Irmandade que eu relutei muito com o Senhor para vir contar esse testemunho aqui. Porque nós sabemos que não são todos que têm o temor de Deus no coração, o amor, né? Então, muitas das vezes, né, acaba tendo um pouco de julgamentos, né? Mas eu busquei da parte do Senhor, porque, Irmandade, essa obra que o Senhor fez na minha vida, não são muitos que sabem, são alguns que o Senhor me dá de contar. E relutei um pouco com o Senhor para vir aqui contar essa obra para a Irmandade, mas o Senhor, né, requereu de mim. E eu sei que se o Senhor está requerendo de mim, é porque tem necessidade. Então, Irmandade, hoje eu sinto de contar para os irmãos a obra que o Senhor fez na minha vida. Vou tentar resumir para não ficar longo, Irmandade, mas vou tentar também falar de uma maneira que todos os irmãos entendam. Irmandade, tudo começou no ano de 2013. Eu conheci o meu esposo, né? Estamos juntos até hoje. Irmandade, eu conheci o meu esposo, eu tinha a idade de 11 anos e o meu esposo tinha 17. Hoje eu tenho 22 e ele tem 28. Então, Irmandade, ali nós nos conhecemos e passou um tempo. O meu esposo, ele já conhecia essa graça santa através da família dele, que já nasceram na graça. E ali, Irmandade, eu não conhecia. E quando nós começamos a namorar, ele começou a me perguntar se eu não queria ir para a igreja com ele. Um certo dia eu fui. E lá eu conheci essa graça. Mas, Irmandade, eu fui por ir, né? Ali eu não fui convertida nem nada, né? Eu fui mesmo assim por conta dele ter me chamado. E ali, Irmandade, eu fui. E aí foi passando um tempo. Passou um tempo. A gente foi morar junto. Isso eu já tinha 12 anos. E ele já estava com 18 anos. E ali a gente foi morar junto. E o tio dele e a tia, eles começaram a nos evangelizar, né? Que eles também são dessa graça. Eles começaram a nos evangelizar, nos mostrar, né, essa graça santa, falar, né, do amor de Jesus Cristo. E em um certo momento, meu esposo, ele decidiu que ele queria o batismo, Irmandade, que ele queria se batizar. E na época eu era muito nova, Irmandade, assim, uma criança. Eu não conhecia nada, na minha cabeça, assim, eu não sei o que passava, né? Mas eu não, né, eu fui assim, eu falo que eu fui meio que, assim, no calor do momento, né? Eu fui ali por ele, né? Então, Irmandade, a gente foi pro batismo e eles nos explicou, ele falou, a gente não está levando vocês para batizar, nós estamos levando vocês para assistir o batismo. Isso eu lembro como se fosse hoje, eles falando pra gente, né? E ali, Irmandade, a gente foi, chegou lá, a gente assistiu o batismo, e ali, Irmandade, nós não éramos casados, conforme, né, os mandamentos de Deus. Nós não éramos casados, nós morávamos juntos, mas nós não éramos casados por conta da questão de eu ser de menor, né? Hoje em dia, creio eu que a mulher só casa a partir de 16 anos, né? Então, Irmandade, ali a gente foi assistir aquele batismo e o meu esposo desceu as águas do santo batismo. E ali eu não lembro muito bem, Irmandade, mas quando eu vi, eu já estava descendo as águas também. E nós dois nos batizamos.
E ali, Irmandade, foi tudo explicado para mim e para o meu esposo, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que foi tudo explicado pra gente. Não, nada ficou assim, tampado às nossas vistas, não. Ali a gente teve toda a explicação, tanto da tia do meu esposo que nos evangelizou, quanto, né, dos cooperadores da nossa comum. E ali a Irmandade, os cooperadores explicou pra gente, olha, vocês são namorados, vocês têm que casar, agora vocês não podem mais morar juntos, e foi explicando pra gente, né, Irmandade. E ali, irmãos, eu e o meu esposo, a gente decidiu cada um ir para sua casa, né? Eu voltei a morar com a minha mãe, e ele voltou a morar com a mãe dele. E ali foi tudo explicado pra gente, Irmandade. Mas, infelizmente, aconteceu, né? O ocorrido, que não poderia ter acontecido, né? Os irmãos sabem que o ato sexual ele só pode ser concebido depois do casamento, e ali a gente acabou adiantando o casamento, né? E os irmãos me entendem que eu não preciso falar que da forma assim lícita, né? Para os irmãos entenderem, mas os irmãos me entenderam, creio eu, né? Então, Irmandade, e ali no meio disso eu acabei engravidando da minha primogênita, da minha filha. E ali, Irmandade, a gente contou para os irmãos, a gente falou o que tinha ocorrido e tudo mais. E ali os irmãos veio falar para nós que nós, né, pela doutrina da igreja, nós estávamos com a nossa liberdade perdida. E falou pra gente, né, tudo, né, porque eles já tinham explicado pra gente, tá, Irmandade? Eles não falaram, não deixaram nada passar, né, para depois a gente não falar que, né, colocar culpa em ninguém teve culpa, né, então os erros foram nossos. Então, irmãos, ali a gente, depois que a gente recebeu que a gente teria pecado, né, irmãos, porque a gente recebeu, né, essa questão que nós já sabíamos, né, tudo mais, que nós não teríamos mais a nossa liberdade na igreja. Ali a gente esmoreceu, a gente acabou não indo mais para a igreja, a gente se afastou da igreja, irmãos. E ali, irmãos, a gente passou mais ou menos uns 7, 8 anos longe da igreja. Quando nós íamos, era de vez em quando, e a gente não ia na nossa comum por conta de muita vergonha que nós sentíamos. Então, irmãos, isso a gente ficou 7 anos longe, 7, 8 anos, se eu não me recordo, longe, né, dos átrios do Senhor. E foram se passando um tempo, Irmandade, a gente começou a conhecer, eu comecei a conhecer a vaidade, né, eu comecei a conhecer este mundo, né, e ali, irmãos, a gente acabou conhecendo esse mundo, a gente se afastamos do Senhor, né, irmãos? Porque o Senhor não se afasta de nós, na verdade somos nós que nos afastamos dele. E nos afastamos, criamos muitas vaidades, e ficamos muito tempo, irmãos. O Senhor, ele havia algumas vezes me dado assim alguns sinais, sabe, irmãos, que ele estava ali para me voltar, só que eu nunca voltava, irmãos. E num determinado tempo, irmãos, eu e meu esposo, a gente veio passar um processo um pouco difícil no nosso casamento, porque a Irmandade, ali eu comecei a conhecer o mundo, eu comecei a querer desfrutar das coisas do mundo, e até que então eu comecei a trabalhar, Irmandade, e eu comecei
a ter muita vaidade, muita vaidade. E o inimigo, ele começou a tomar, depois que eu conheci esse serviço, o inimigo, ele começou, assim, botar pratos para mim, né? E para destruir o meu casamento, a minha família. E eu tava comendo na Irmandade um por um. Até que no meio desse caminho, Irmandade, nesse serviço que eu tinha arrumado, eu vim ali me interessar por um moço. E ali, Irmandade, eu não queria mais saber da minha família, eu não queria mais saber do meu casamento. E eu comecei a me interessar por esse moço. E ali, Irmandade, o inimigo ia colocando pratos, eu ia comendo. Até que chegou um determinado tempo, eu ali há muito tempo ali, Irmandade, eu falei pro meu esposo que eu não queria mais, que eu queria separar, que eu não amava mais ele e que eu não queria mais. E meu esposo não entendia o porquê disso tudo. E até que chegou um determinado dia, irmãos, que eu sentia o Senhor falando assim para mim: sai desse serviço. E outra voz assim: não fica, porque eu gostava de trabalhar ali, Irmandade, por conta daquele moço. Não chegou a acontecer nada entre eu e esse moço, Irmandade, mas eu me interessei por aquele moço. E aconteceu, Irmandade, que um certo dia entrou uma tristeza muito grande no meu coração e eu queria sair daquele serviço. Eu queria sair daquele serviço. Nesse dia eu até mandei mensagem para uma cunhada minha e falei para ela: olha, você não tem vaga aí no serviço onde você está trabalhando? Porque eu preciso sair desse serviço. Aí ela ainda me perguntou por quê. E eu lembro que eu falei para ela assim: quando Deus quer uma coisa, a gente não podemos ficar debatendo com ele. Porque, Irmandade, eu sabia que eu tinha que sair daquele serviço, mas eu não conseguia, porque algo maior, o inimigo, me arrastava, não queria que eu saísse dali. Irmandade, isso foi no dia que tudo aconteceu, que foi quando eu tinha que ter, naquele dia eu tinha que ter pegado e saído, Irmandade, eu não saí, eu fui trabalhar ainda aquele dia. E, Irmandade, para resumir um pouco, foi quando nesse mesmo dia o meu esposo ele ficou sabendo o motivo de eu querer assim terminar o relacionamento. Ele ficou sabendo o motivo porque naquele dia ele foi lá e ele ficou sabendo o motivo, Irmandade. E ali, irmãos, eu confesso para os irmãos que quando ele descobriu, irmãos, foi como se tivesse tirado um pano dos meus olhos. E veio me bater uma culpa muito grande, irmãos, uma culpa muito grande. Eu senti uma culpa muito grande. Eu senti assim, na hora, irmãos, eu parei e pensei, eu falei: o que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu casamento? Com a minha família? E, Irmandade, eu confesso para os irmãos que eu não ia falar essa parte, mas eu falei para o Senhor me guiar conforme o Espírito Santo, e o Senhor está me guiando. Então, irmãos, eu espero que os irmãos escutem esse testemunho até o final, porque eu preciso contar essas partes primeiro para chegar até o final do testemunho, da obra de misericórdia que o Senhor teve com a minha alma. E ali, irmãos, aconteceu que o meu casamento começou a passar por um processo assim, bem conturbado, Irmandade, por conta que o meu esposo perdeu a confiança em mim e eu, Irmandade, eu fiquei com um sentimento de culpa. Eu fiquei me sentindo culpada. Foi assim como se tivesse
quando ele descobriu a Irmandade, foi como se tivesse assim, saído um tampão dos meus olhos e tudo clareou. E eu fui ver o que eu estava fazendo. Eu estava destruindo meu casamento, a minha família. E ali, Irmandade, foi um processo muito assim difícil no meu casamento que eu passei. E logo em seguida, Irmandade, nesse meio tempo eu vim perder o meu pai e tudo fez se piorar, né? Porque juntou a culpa, tudo que eu estava sentindo ali do que eu fiz, Irmandade, porque eu acho que o pior sentimento é a culpa, quando você faz as coisas, digamos, sem pensar e depois você ali acaba, você se arrepende do que você fez, você enxerga o que você fez. E ali, Irmandade, eu pedia perdão pro meu esposo, eu sempre pedia perdão, mas eu nunca escutava da parte dele. Você tá perdoado, eu nunca escutava. E eu entendo, Irmandade, eu entendo. E ali eu não sabia mais o que eu poderia fazer, né, pra poder, digamos assim, eu já tinha feito de tudo, Irmandade, mas nada, nada resolvia, né? A gente sempre discutia pelo mesmo motivo, a gente começou a viver num casamento conturbado por conta desse ocorrido. E até, Irmandade, perdi o meu pai, e nisso eu comecei a ter crise de ansiedade por conta da perca do meu pai, por conta de tudo o que estava acontecendo. Eu vim a ter crise de ansiedade e chegou um dia que eu confesso que eu não aguentei, porque o meu esposo, ele veio até mim, assim, ele vinha falar o ocorrido que tinha acontecido, Irmandade, e eu não queria mais escutar aquilo porque eu estava arrependida, eu estava me sentindo culpada, e ali eu vinha falar com ele de uma forma um pouco brutal. Falei assim: você quer que eu faça o quê? Eu já te pedi perdão, você quer que eu beije os seus pés? Faz uma semana que o meu pai faleceu e nem o meu luto, eu posso ter o meu luto, mas eu não entendia também, né, Irmandade, o lado dele. E, irmãos, foi um momento muito conturbado que nós passamos. Mas, irmãos, ali chegou um tempo, irmãos, que eu falei assim: eu preciso buscar a Deus, eu preciso congregar, eu preciso buscar o Senhor. E, irmãos, até que um determinado dia eu falei, eu fui por medo, Irmandade, na verdade, eu voltei a buscar o Senhor por medo, mas ali o Senhor já sabia tudo o que iria acontecer, né, irmãos? Comecei a buscar o Senhor por medo, Irmandade, porque um certo dia eu cheguei na minha casa, eu estava na minha irmã, eu cheguei na minha casa e o meu esposo estava ouvindo, irmãos, um podcast, né? E ali ele, nesse podcast, estava se referindo, né, à questão, né, do anticristo, né, Irmandade, que eu não preciso estar falando aqui, todos já sabem. E ali, Irmandade, eu comecei a ouvir aquilo, e aquilo começou a me trazer um medo muito grande. Para os irmãos entenderem, eu estou falando essa parte que é para os irmãos entenderem como o Senhor me chamou. E o Senhor me fez voltar para casa dele. E, Irmandade, ali o Senhor me fez sentir um medo muito grande. Eu comecei a sentir um medo muito grande. E eu pensei assim: eu preciso buscar Deus, eu preciso voltar para a igreja. Porque se eu não voltar para a igreja, se eu não ir para a igreja, já vai ser difícil esse processo quando vier. Já vai ser um processo difícil para quem não tá na igreja, para quem não busca Deus. Não, eu pensei assim, Irmandade, perdão, eu falei assim: já vai ser um processo difícil para quem tá nos atos de Deus, para quem busca Deus, para quem tá na igreja. Imagine para quem não tá. Eu pensei assim, Irmandade.
E eu falei, eu preciso voltar a congregar, eu preciso voltar para a igreja. E ali, Irmandade, eu comecei a sentir um medo muito grande, muito grande. O Senhor colocou, eu falo que foi o Senhor, Irmandade, porque eu comecei a sentir um medo muito grande. Eu começava a pensar em muitas coisas, eu não conseguia dormir mais à noite por conta dessas coisas que vinham na minha mente. Eu sentia um medo muito grande. E, irmãos, eu comecei a voltar a congregar. E no que eu voltei a congregar, na minha comum, ali, eu fui os primeiros dias, Irmandade, por ir. Só que estava errado, irmãos, estava errado. A gente não tem que ir para a casa do Senhor por ir, só por, assim, digamos, por ir, não. Nós temos que ir, nós temos que fazer as coisas do jeito certo, nós temos que ir de todo o nosso coração. E ali, irmãos, o que aconteceu, que eu comecei a ir para a igreja por ir. Só, irmãos, que começou a chegar um determinado tempo que eu comecei a ir e eu comecei a sentir gosto, irmãos, como eu nunca senti na minha vida de ir para a casa do Senhor. E como eu me batizei, Irmandade, nós me batizamos muito cedo. Irmandade, eu tinha, acho que tinha 12 ou 13 anos quando eu me batizei. Irmandade, ocorreu muito rápido. Logo em seguida nós já paramos de congregar. O Senhor não converteu o meu coração, não deu tempo do Senhor converter o meu coração. Então tudo aconteceu muito rápido. E ali, Irmandade, eu comecei a sentir um gosto muito grande de congregar. Um determinado dia eu estava com esse medo muito grande no meu coração. E o Senhor mandava na palavra assim, tem alguém aqui que você está sentindo um medo muito grande. Mas pela palavra esse medo vai sair agora. Irmandade, depois que o Senhor mandou isso na palavra, aquele medo saiu de dentro de mim. Eu já não sentia mais medo, irmãos. Porque quando nós temos o Senhor nas nossas vidas, nós já não temos mais medo. E ali, irmãos, a gente voltou a congregar, eu e meu esposo, nós começamos a congregar. E ali, irmãos, o nosso casamento começou a melhorar. E, irmãos, só que ainda restava uma parte em mim, a humilhação perante Deus. Né, Irmandade? Eu ainda não tinha me chegado aos pés do Senhor, me humilhado aos pés do Senhor, Irmandade, pelos pecados que eu tinha cometido. Eu não tinha se achegado aos pés do Senhor para pedir perdão, implorar pela misericórdia dele. E ali, Irmandade, eu comecei a congregar, comecei a sentir a presença de Deus, como eu nunca tinha sentido na minha vida. O Senhor visitava muito a minha alma quando eu ia congregar. E, Irmandade, ali eu comecei uma busca pelo perdão dos meus pecados, irmãos. Ali eu comecei uma busca. Quando eu falo uma busca, eu comecei a me humilhar dias e dias e dias perante os pés do Senhor. Ali, Irmandade, eu confessava todos os meus pecados, todos os meus erros. E eu chorava, eu me humilhava. Eu pedia perdão para Deus ter misericórdia, porque eu queria a salvação da minha alma. E ali, irmãos, eu falo ainda com voz embargada, porque o Senhor teve muita misericórdia da minha alma, irmãos, e eu não tenho merecimento. E ali foi passando-se o tempo, irmãos, eu pedia perdão todo dia, todas as minhas orações era pedindo perdão para esse Deus maravilhoso. E ali eu pedia perdão e eu queria uma confirmação do Senhor. Eu falava para Deus que eu queria uma confirmação que Ele tinha perdoado os meus pecados. E eu ia para a igreja, Irmandade, e não vinha uma palavra do Senhor que Ele tinha perdoado os meus pecados. E ali, Irmandade, chegou um tempo que, um certo dia, eu sentei na janela do meu quarto, olhei para o céu e eu comecei a falar com o Senhor. E eu estava ouvindo o hino, e eu comecei a conversar com Deus. Ali eu falei para o Senhor que já era tarde para mim, que eu não tinha mais salvação, que já era tarde, como uma moça como eu, depois de tudo que eu cometi, depois de todos os pecados que eu cometi, como eu poderia ter o perdão? E ali, Irmandade, eu comecei a me lamentar com o Senhor, eu comecei a chorar, Irmandade, de soluçar ali, eu chorava. E eu falava com o Senhor assim, que
Eu queria apenas a salvação da minha alma. Eu tinha desejo, irmandade, eu falava para o Senhor assim, eu tenho desejo de te servir, eu tenho desejo de alcançar o teu perdão, eu tenho desejo de falar em línguas, eu falava assim para o Senhor, eu tenho desejo de ser selada com a promessa, mas como eu, Senhor, como eu, uma pessoa, como eu, depois de tudo que eu fiz, já não tem mais jeito para mim, eu já não tenho mais a salvação da minha alma. E ali, irmandade, eu não estava prestando atenção no hino, mas o Senhor me fez prestar atenção nesse momento no hino que eu estava ouvindo no meu celular. Foi quando começou a irmandade a cantar aquele hino 208 do Inário, que fala conserva a paz. Que fala conserva a paz, tem fé, ó minha alma. E tem uma parte lá no finalzinho, irmandade, que fala: ó, fique em paz, pois tens a salvação. Esse hino, irmandade, o Senhor me fez parar e refletir no que estava falando aquele hino. E ali, irmandade, eu senti muito a presença de Deus. E nesse mesmo dia, irmandade, eu fui congregar na minha comum. E quando eu cheguei, irmandade, na minha comum, eu sentei lá, depois de buscas e buscas por uma palavra de que o Senhor tinha me perdoado. Eu já tinha, assim, irmandade, perdido as minhas esperanças. E nesse dia eu sentei no banco, irmãos, e ali o Senhor mandou. É a única palavra, irmãos, que eu lembro até hoje. E o Senhor mandou, que eu nunca vou esquecer na minha vida. O Senhor mandou nesse dia, 2 Coríntios, capítulo 12. E eu comecei a ler aquela palavra, irmãos. E depois veio ali o irmão começou a pregar aquela palavra, irmandade, a palavra inteira, o Senhor falava comigo. Era uma palavra de misericórdia, irmandade tão grande. E teve uma hora que o Senhor falava assim: você tem o desejo de receber o dom de línguas. Busca, bate na porta que o celeiro está cheio. O Senhor está ali. E ali, irmandade, o Senhor falou grandemente com a minha alma. Nesse dia o irmão até falou assim, ele falava assim, olha que palavra de misericórdia, irmãos. E ali, irmandade, eu só sabia chorar, 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 porque ali o Senhor falou muito com a minha alma. E, irmandade, ali eu comecei a buscar mais o Senhor, irmandade. Eu começava, irmandade, a buscar mais, eu começava a ter mais gosto pelas coisas do Senhor. Eu começava, irmandade, eu tinha um desejo enorme. Ali o Senhor converteu o meu coração. E na palavra, voltando um pouquinho atrás, o Senhor falava na palavra assim para mim: se consagra mais. Quando o Senhor falava, né? Você tem um desejo de receber o dom de línguas, se consagra mais, busca mais. E ali, irmandade, o Senhor começou a botar no meu coração a consagração. E ali, irmandade, eu jejuava muito. E era muito bom, irmandade, porque eu senti o Senhor pertinho de mim. E ali, irmandade, eu tinha ainda muita vaidade. Questão de vaidade eu tinha muito. Até que chegou um determinado dia, eu parei para refletir na palavra que o Senhor tinha mandado. E ali, eu lembrava do Senhor falando: se consagra mais. E ali, irmandade, eu falei: é isso. Eu tinha muita roupa, irmandade, muita roupa. Assim, calças e tudo mais. Eu tinha muita vaidade. E ali eu peguei, irmandade, um saco. Eu saí tirando tudo, irmandade, tudo do meu guarda-roupa. Desde roupas a maquiagens, tudo, irmandade. Brincos, eu saí tirando tudo. Eu fiz assim, irmandade, acho que uns 3 sacos enormes, só de roupas e maquiagens e brincos, coisas que não me convinha mais. E ali eu fiz ali e queimei a irmandade. De primeiro eu pensei em dar para minhas irmãs, mas depois eu pensei: o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E ali, irmandade, eu queimei tudo aquilo e fui tirando tudo, irmandade, tudo, tudo, tudo do meu guarda-roupa, e fiquei somente com roupas que uma serva de Deus, né, condiz vestir. E ali, irmãos, eu fui me limpando,
O Senhor foi me moldando, foi me limpando, irmãos. E, irmandade, ali eu fui tomando um desejo muito grande pelas coisas de Deus. Eu congregava, todo dia eu queria congregar. O Senhor converteu o meu coração, irmandade. E aí, irmãos, teve um determinado dia que nessa busca, né, de saber se o Senhor tinha perdoado os meus pecados ou não, teve um dia que eu estava na janela do quarto das minhas filhas e eu olhei para o céu e falava com o Senhor: Senhor, me dá um sinal, Pai, me dá mais um sinal que o Senhor me perdoou. E ali, irmandade, no outro dia eu acordei pela manhã. Eu sempre gosto de ler, nesse dia eu estava lendo Salmos, eu sempre li uns Salmos, todo dia que eu acordava. E ali a primeira coisa que eu fazia era isso, eu levantava, pegava meu celular, ponhava na Bíblia, apertava Salmos, escolhia ali um número e lia. E nesse dia, irmandade, eu fiz diferente. Eu peguei ali, sem assim, pensar em nada, irmandade, eu só peguei, coloquei lá o livro de Salmos e chamei a minha filha menorzinha e falei assim: filha, aperta aqui. Escolhe um salmo para a mamãe ler hoje. Irmandade, ela apertou. Quando ela apertou, caiu diretamente, irmandade, em Salmos 6. E lá estava escrito assim, no texto da palavra, estava escrito assim: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão. E ali, irmandade, eu senti que o Senhor mais uma vez estava me confirmando que Ele tinha me perdoado. E ali, irmãos, comecei a buscar o desejo de congregar mais e mais. Um certo dia, irmandade, eu tinha um desejo de ser selada com a promessa. Eu fui congregar e ali, irmandade, um irmão subiu para presidir o culto e ele contou uma obra muito linda, irmãos, muito linda. E ele nessa obra, ele falava assim que o inimigo começou a soprar no ouvido dele, que o nome dele não estava escrito no livro da vida. E ali, irmandade, ele contando aquela obra, e eu deixei o inimigo começar a fazer a minha mente. E ali eu comecei, irmandade, o inimigo começou a soprar no meu ouvido, e o teu nome está escrito no livro da vida. E ali, irmandade, começou a vir tudo à tona. Eu esqueci das confirmações que o Senhor tinha me dado, que tinha me perdoado. E ali, irmãos, eu comecei a entrar em desespero. E nas minhas orações, eu já não orava mais, eu só chorava. Eu só chorava. E eu falava só pro Senhor assim: Senhor, eu não quero nada mais, eu não quero mais selo da promessa, eu não quero mais nada. Senhor, eu só quero a salvação da minha alma. E ali, a irmandade, eu entrei numa prova muito grande. Até que chegou um dia, né, irmandade? Comecei em várias buscas de dons, irmãos. Várias buscas de dons, porque eu sabia que o Senhor iria me selar com a promessa. Eu só não sabia quando. E ali eu começava em várias buscas de dons, irmandade. E ali nenhum, o Senhor achou graça de me selar. Até que chegou um determinado dia, irmandade, foi anunciado na minha comum que ia ter uma busca de dons. Ali na minha comum, a primeira busca de dons que ia ter ali. E o Senhor tinha mandado na palavra, irmandade. Antes disso, o Senhor falava assim, que ninguém dava nada para mim, mas que todos ali iriam presenciar a obra que Deus ia fazer na minha vida. E ali, irmandade, o Senhor não me achou graça de me selar em nenhuma das congregações que eu fui nas buscas de dons. O Senhor achou graça de me selar na minha comum, irmandade. Porque ali, né, irmandade, a gente sabe que tem os julgamentos, mas ali o Senhor achou graça de me selar ali, porque para o cumprimento da palavra dele. E ali, irmandade, eu fui naquela busca de dons, só que eu fui sem esperança nenhuma, irmandade, porque eu não queria mais saber de selo da promessa, eu queria saber, irmandade, da minha salvação. E ali eu fui naquela busca de dons, irmãos. Cheguei ali, aí um determinado ponto, quando estava, depois para encerrar já a busca de dons, o irmão ele falava assim: quem tem o desejo de ser selado com a promessa, irmãos ou irmãs, vem aqui para frente.
Irmandade, eu não pensei duas vezes, eu fui. Cheguei lá. Irmandade, o Senhor visitava muito a minha alma, irmãos, muito a minha alma. E ali veio uma irmãzinha me abraçou, veio outra me abraçou. Irmandade, eu não sei quem foi a irmã que me abraçou, porque estava um alarindo de glória. Mas eu sei que foi uma irmã que veio e me abraçou, ela me abraçou muito forte. E quando ela me abraçou, o Senhor achou graça de me selar com a tua bendita promessa. E ali, irmandade, foi uma confirmação do Senhor. Uma confirmação, porque eu comecei a questionar o Senhor depois que eu ouvi aquele testemunho. Eu comecei a questionar o Senhor se o meu nome estava escrito no livro da vida. E ali foi uma confirmação do Senhor. Que mais uma vez o Senhor me confirmou que Ele sim, Ele tinha me perdoado. E ele, o Senhor achou graça de me selar com a tua bendita promessa. Irmandade, eu saí dali jubilando de alegria, muito alegre. E passou-se um tempo, irmandade. A gente não tinha nossa liberdade ainda na igreja, nós não tínhamos. E eu orava, irmandade, a todo momento ao Senhor, essa parte. Eu orava a Deus e eu falava com o Senhor que era só Ele na nossa vida. Ninguém aqui da terra poderia fazer nada por nós. Era só Ele para tomar os corações aqui na terra. E ali, irmandade, quando foi no mês de junho, irmandade, quando foi no mês de junho desse ano, irmãos, desse ano, porque essa obra que eu estou contando para os irmãos foi do ano passado até aqui, essa obra da conversão que o Senhor nos trouxe para a tua casa, o Senhor converteu o meu coração, o Senhor me selou com a promessa. Isso tudo foi tudo do ano passado para esse ano. E eu fui selada, irmandade, dia 20 de janeiro de 2024 desse ano. E quando foi em junho, o mês do meu aniversário, irmandade, em junho, eu faço aniversário dia 27 de junho. Um certo dia, irmandade, eu levantei pela manhã, meu esposo, saudei o meu esposo, e ele veio ao meu encontro, falou assim, o que foi que você estava testemunhando à noite? Aí eu falei para ele assim, fiquei sem entender, eu falei, como assim testemunhando? Aí ele falou assim, na minha cabeça, irmandade, eu acho que eu entendi que ele queria se referir que eu estava falando dormindo, né? Porque tem pessoas que falam dormindo. Só que eu nunca falei dormindo, irmandade, pelo menos ninguém nunca me falou que eu falava dormindo. E aí, aconteceu que eu fiquei sem entender, eu falei assim, como assim? Aí ele falou assim, você tava, eu não entendi muito bem, mas você parecia que estava testemunhando, igual quando a gente testemunha na igreja. E eu fiz um voto, irmandade, perante o Senhor, em questão da nossa liberdade. Eu fiz um voto. E ali, irmandade, eu fiquei sem entender, mas ali já era o Senhor me dizendo, me mostrando que algo iria acontecer. E também, irmandade, o Senhor tem muito cumprido, tem feito muitas obras na minha vida através desse canal, o Comunhão com Deus. Eu escuto muitos testemunhos aqui, irmandade. Esse é o meu primeiro testemunho aqui, que foi o que o Senhor tocou no meu coração de contar. E o Senhor me fez ouvir um testemunho no qual o irmão falava ali sobre uma questão, e ele falava sobre a questão dessa liberdade, que a liberdade desse irmão foi constituído na igreja. E ali, irmandade, o Senhor me fez sentir que o Senhor iria fazer uma obra, que o Senhor iria nos devolver a nossa liberdade na igreja. Eu só não sabia quando. E depois disso, esse episódio que meu esposo veio me dizer que eu estava testemunhando dormindo, né? E aí, irmandade, passou um tempo, quando foi o mês do meu aniversário, mês de junho, irmandade. Quando foi, irmandade, dia 9 de junho, que eu sei datas, porque, irmandade, eu sou muito esquecida, mas quando o Senhor, quando é algo assim que o Senhor faz ali, o Senhor me faz lembrar. E ali, irmãos, quando foi em junho, eu faria aniversário dia 27 de junho. E quando foi dia 9 de junho, irmandade, eu estava numa prova muito grande espiritual.
e eu fui orar. E quando eu fui orar, Irmandade, ali o Senhor achou graça de, de me selar com evidência de novas línguas, né, Irmandade? Porque eu fui selada com a promessa e depois o Senhor me selou com evidência de novas línguas, dia 9 de junho. Ali foi mais um presente, Irmandade, porque foi no momento de uma prova muito espiritual que eu estava passando e o Senhor veio e abasteceu a minha alma, me dando mais esse presente, um presente de antecipado de aniversário, né? E quando foi, Irmandade, mais ou menos dia 15 de junho, a gente foi congregar nesse dia, o final do culto, os irmãos conversou com meu esposo e veio a falar que nós estávamos com a nossa liberdade novamente na igreja. E ali, irmãos, foi uma felicidade muito grande no meu coração, muito grande, porque o Senhor estava ali cumprindo tudo que eu tinha orado a Deus, o Senhor estava cumprindo, Irmandade, e eu não tenho merecimento nenhum, irmãos. O Senhor teve uma misericórdia com a minha alma muito grande. O Senhor teve uma misericórdia muito grande com a minha alma. E eu não tenho palavras, irmãos, para agradecer essa misericórdia e bondade que o Senhor teve com a minha alma, irmãos. Então, irmãos, essa foi a obra da minha vida, né? A obra que o Senhor fez na minha vida, irmãos. E eu orei, eu busquei da parte do Senhor se eu deveria postar, se eu deveria gravar esse testemunho, Irmandade, porque nós sabemos que tem muitos julgamentos, né, irmãos? Mas o Senhor me fez sentir, o Senhor me confirmou que era para mim gravar esse testemunho. Então, Irmandade, se o Senhor me fez gravar esse testemunho é porque Ele sabe que tem necessidade. Porque muitas das vezes, Irmandade, quando eu estava precisando de um testemunho, eu vim aqui nesse canal e o Senhor falava com a minha alma, o Senhor edificava a minha alma e o Senhor cumpriu obras na minha vida através de testemunhos que eu escutei aqui, Irmandade. Então, esse testemunho, eu sei que se o Senhor me fez gravar é porque alguém precisa ouvir esse testemunho. Então, irmãos, eu peço aos irmãos que escutarem esse testemunho, né, que os irmãos escutem com amor, tá bom? Essa foi a obra que Deus fez na minha vida, Irmandade. E eu não tenho palavras para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, Irmandade, porque Deus foi misericordioso comigo, Irmandade. O Senhor poderia, Irmandade, me deixar da forma que eu estava, mas não. O Senhor foi lá e me resgatou. E eu devo muito ao Senhor, Irmandade. Eu devo toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque o Senhor teve uma misericórdia muito grande com a minha alma. Então, irmãos, eu não tenho assim, se eu falar para os irmãos aqui a minha gratidão por Deus, seria muito pouco aqui em palavras, mas Deus sabe do meu coração. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o que passa nas nossas mentes e nos nossos corações, Irmandade. Então, irmãos, eu não tenho palavras para agradecer a bondade e principalmente a misericórdia que Deus teve com a minha alma. E eu agradeço, Irmandade, a Deus por tudo, por essa obra de misericórdia que Deus fez na minha vida. Por tudo, Deus seja louvado. Ô, irmão, perdoa. Eu esqueci de ressaltar uma parte no testemunho. Se o irmão conseguir encaixar no finalzinho do testemunho ou, né, em alguma parte, tá bom? Hoje eu e meu esposo, nós somos casados, nós permanecemos juntos, o Senhor restaurou o nosso casamento. Hoje em dia, o nosso casamento está melhor do que antes. Eu casei com meu esposo no ano de 2017, nós entramos com um pedido, né, judicial, para que eu pudesse casar de menor, né, Irmandade, porque nós ali ainda estávamos ainda morando junto, nós voltamos a morar junto, depois que
Depois que perdemos a liberdade na igreja, nós voltamos a morar junto. E ali a gente entrou com esse pedido para que eu pudesse casar para resolver essa parte, né? E ali a gente casou, né? No civil, casamos no civil, né? E eu casei em 2017, eu tinha a idade de 14 anos, né? Entramos com advogado e o juiz liberou para que eu casasse naquela idade. E ali a gente casou e hoje estamos bem, graças ao nosso bom Deus. Hoje em dia nós servimos ao Senhor, nossa casa serve ao Senhor. E o Senhor restaurou o meu casamento, restaurou a minha família. E hoje o meu casamento está melhor que antes. Então isso é um motivo muito grande, Irmandade, de agradecer a Deus, de glorificar o nome do Senhor pela misericórdia que Ele teve com a minha alma, pela misericórdia que o Senhor teve na minha vida. E agradeço a Deus por tudo, pela tua imensa misericórdia e bondade. Deus seja louvado.